Parece até que eu estou só tomando um cafezinho, né? Mas estou aproveitando e também operando na bolsa. Acompanhe as análises de forma descomplicada, recebe alertas de altas e baixas e analisa sua carteira em tempo real. Com Bolsa Fácil é assim, você compra e vende ações em poucos passos. E tudo isso de maneira fácil. Abra sua conta na Genial e experimente Bolsa Fácil. Olá, prazer enorme ter vocês aqui conosco, mais uma vez no programa Conversa com o Zé Márcio. Temos hoje aqui um dos cientistas políticos, um dos analistas políticos mais importantes do país, Murilo Aragão. Vamos falar um pouco sobre o cenário eleitoral, o cenário político, como estão as coisas. Olá, Murilo, tudo bem? Ô Zé Márcio, tudo bem? Prazer estar com vocês aí, com os amigos da Genial. Bacana, momento interessantíssimo. Vamos lá, vamos tentar olhar mais adiante. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Quer dizer, vamos conversar um pouquinho, vamos começar falando um pouquinho sobre o cenário político, né? Quer dizer, como é que você está vendo aí essa questão aí da discussão entre executivo e legislativo, entre o judiciário, o legislativo e o executivo? Como é que você está vendo esse princípio de conflito, se é que você pode chamar de princípio de conflito, essa relação um pouco conturbada aí entre o executivo e o judiciário? Bom, o Brasil é um país que vive sempre em permanente tensão institucional, porque há uma acomodação, né, das placas tectônicas institucionais do país. O legislativo vem ganhando poderes sobre o executivo, principalmente nas questões orçamentárias, votação de vetos. O governo perdeu a capacidade de organizar grandes maiorias. As maiorias hoje que são organizadas são basicamente de proteção, mas de agenda há uma necessidade de se buscar consensos com um Congresso fragmentado. E, paralelo a isso, há o fenômeno da judicialização, que é a própria política recorrendo ao judiciário para a tomada de decisões, e também o ativismo do judiciário perante o mundo político, né, tomando decisões que afetam ao político de modo próprio. Então, o quadro de tensão constitucional e institucional no Brasil ele é permanente, ele faz parte do amadurecimento da nossa democracia, da transição de um hiperpresidencialismo que deixa de existir paulatinamente, a ponto de eu dizer que o presidente que foi eleito em 2023 ele tem muito menos poderes do que o presidente que se elegeu em 2000 que tomou posse em 2003. Quer dizer, o Lula de 2003 tinha muito mais poderes que terá o presidente que for eleito este ano para o mandato que inicia no ano que vem. É evidente que, quando essa disputa institucional chega nas eleições, na época das eleições, ela assume, às vezes, contornos mais salientes. Você deve lembrar que, quando o Temer estava no governo, houve aquela ação lá do Janot, né? Ou seja, de investigação. Então, ali já revelava, né, essa tensão existente entre o judiciário e o executivo por N razões diversas. Hoje nós vamos viver esse quadro, essa tensão será permanente até a eleição, e ela, de certa forma, é preocupante. Não que desemboque numa grave crise, violências ou até rupturas institucionais, mas sim porque vai ficar permanentemente tensionando o ambiente político. Agora, Murilo, qual é a sua avaliação sobre essa discussão sobre fake news, como combater as fake news, restrição às fake news? Até que ponto essa tentativa de você condenar as fake news não é uma invasão quer dizer, da liberdade de imprensa, da liberdade de opinião? Como é que você vê esse equilíbrio tênue entre o que é uma invasão à liberdade de opinião e o que faz sentido no combate às fake news? Olha, a questão de fake news, ela encobre uma questão muito mais séria, que é a questão da responsabilidade. Por exemplo, se você é dono do jornal ou é um jornalista, escreve uma matéria imprecisa ou mentirosa, ou que prejudique injustamente, ou que traga prejuízos indevidos a determinada pessoa, o jornalista e o veículo vão responder judicialmente. É assim que funciona, sempre funcionou assim.
Agora, quando tentou-se transplantar esse mesmo procedimento para a mídia social, se cria esse debate de que isso poderia afetar a liberdade de imprensa. O que acontece é que as plataformas, historicamente, não queriam assumir a responsabilidade. E elas não queriam nem apenas assumir a responsabilidade, mas diziam também que elas não estavam ao alcance da lei nacional, porque os servidores onde se guardavam os dados estavam, sei lá onde, né? Na Busantânia, ou em transatlânticos, em navios no meio do oceano, ou lá no Polo Norte, na Fortaleza do Super-Homem, enfim. E isso gerou um embate e que, em alguns lugares, foi resolvido da seguinte maneira. Ora, quando você posta alguma coisa e ela não é identificada, e ela é objeto de contestação judicial, a plataforma ou identifica quem colocou ou assume a responsabilidade. Esse debate, que na Europa avançou nessa direção, ainda não chegou no Brasil. E aqui se debate essa questão da liberdade de imprensa. A liberdade de imprensa, ela existe, sim, você pode dizer o que você quiser, mas você tem que ser responsabilizado pelo que você diz. Então, o problema da fake news não é a fake news, é quem diz a fake news. Porque se ele está dizendo a fake news, ele tem que ser identificado e assumir a responsabilidade se essa fake news tem algum efeito danoso para a sociedade. Isso já está na lei, a imprensa sempre foi tratada assim. Agora, eu vejo que houve sempre uma resistência das plataformas em assumir essa responsabilidade. É por isso que algumas vezes a justiça teve que jogar duro, como agora recentemente no Telegram, que não é uma mídia, né, mas também é outro debate, né, porque é um meio de transmissão de mensagens, né, não pode ser considerado uma plataforma de mídia, né, enfim, então isso tudo gera uma confusão. Agora, na minha opinião, fake news elas ocorrem em todos os níveis, inclusive na própria imprensa tradicional também. Quer dizer, não é a fake news, a fake news ela é uma praga e ela sempre existiu. Ela sempre existiu, a ponto de Mark Twain dizer: se você não lê a imprensa, você não é informado. Se você lê a imprensa, você está mal informado, né? Mark Twain disse isso e o Denzel Washington outro dia repetiu essa frase. Então, essa é uma questão muito séria. Agora, nós temos que assegurar o direito e a liberdade de expressão, que ela é mais importante do que a própria liberdade de imprensa, porque a liberdade de imprensa decorre da liberdade de expressão. Agora, todo mundo tem que ser responsável pelo que diz, e isso é o que deve ser estabelecido. Eu acredito que as fake news nestas eleições, nas redes sociais, elas terão um impacto menor do que tiveram em 2018, por duas razões, ou três razões. A primeira, porque não é mais uma rocket science, ou seja, não é mais um privilégio de um grupo político usar as redes sociais. A segunda questão é que as autoridades no Brasil tomaram decisões mais rigorosas em relação ao comportamento das redes sociais e da transparência e tudo mais. E terceiro, porque as próprias redes sociais estão exercendo um maior autocontrole com medo de uma responsabilização maior. E, por fim, existe um outro aspecto que qualquer grande decisão sobre o tema que ocorra no Brasil terá repercussão nos Estados Unidos e na Europa, porque o Brasil é um dos maiores usuários das redes sociais, das plataformas de redes sociais, e em um ambiente de liberdade, né, como na China, na Rússia, nos países árabes, que há controles. Aqui não, há uma ampla liberdade de uso das redes sociais. Enfim, qualquer decisão que for tomada aqui, ela tem uma repercussão imediata nos centros, na América do Norte e na Europa. Enfim, essa é a questão. Certo. E, Murilo, e o cenário eleitoral? Como é que você está vendo esse cenário eleitoral? Tem pesquisas aí, várias pesquisas, dá um favoritismo ao ex-presidente Lula, algumas pesquisas dão que o presidente Bolsonaro está se aproximando, mas ainda está longe. Como é que você está vendo esse cenário? Ainda tem muito tempo ainda, mas, de qualquer forma, como é que você está vendo o cenário eleitoral aí para 2022? Olha, o cenário dado, ou o cenário posto, é o de favoritismo do Lula. Por quê? É uma eleição de rejeição. Não é uma eleição de amor, é uma eleição de ódio, de rejeição. E quem tem a maior rejeição perde.
e hoje quem tem a maior rejeição é o Bolsonaro. Então, isso dá uma vantagem ao Lula. Agora, isso não quer dizer que o cenário vai continuar assim, porque o Lula, na verdade, ele está no vestiário, ele não entrou no ringue. Ele está ali protegido, ele não está se expondo ao debate, ele não está saindo para a campanha ainda com a intensidade que nós vamos ver adiante. E quando ele sair para a campanha, ele tem coisas a explicar, tem coisas que serão cobradas. O fato do julgamento do Lula ter sido anulado pela questão territorial não exime de dar explicações sobre tudo que aconteceu no passado. Então, não é um passeio no parque, como muitos achavam que seria. E claramente, com toda a confusão mediática e declarações polêmicas de Bolsonaro e as dificuldades do momento, o Lula chegou num teto, né, e tem certa dificuldade em avançar nesse teto. Então, é possível que a gente veja daqui para frente algumas movimentações mais significativas. A subida do Bolsonaro, para nós, na Arco Advice, já era mais do que esperada. E isso, nós escrevemos isso 2 meses atrás, que ele iria sair do patamar de 20% e ia para o patamar de 30%, e já hoje aparece no nosso tracking com 37%, 38% já há algumas semanas. Então, nós temos aí 2 fatores. O primeiro, que o fato novo é o Bolsonaro subiu, evidente que a saída do Moro ajudou, mas também não é isso. Eu acho que algumas das questões de políticas públicas podem estar causando um efeito junto a segmentos mais populares da população, camadas populares da população, e isso o ajudou. Agora, por outro lado, o Lula também não está fazendo uma campanha correta, tecnicamente correta. Ele se dedicou 80% do tempo dele até agora para falar para os convertidos, com um discurso de rejeição de reformas, de contra a autonomia do Banco Central, contra a privatização, regulamentação da mídia. E esse é um discurso arcaico e que parte da sociedade, principalmente que se abriga no centro político da sociedade, olha com alguma desconfiança. Então, o que isso indica? Indica que parte do apoio que o Lula tem hoje é o que eu chamo do voto Airbnb, gente que está ali morando transitoriamente naquele lugar, que escolheu o Lula porque não quer o Bolsonaro. Mas se o Bolsonaro consegue reduzir a rejeição, ou se algum outro candidato se aparece com alguma viabilidade, esse voto do Lula pode migrar para outras pessoas e o Lula continuar com o voto original do PT, que é forte, que ele tem. E, aliás, vale dizer que o Lula é maior do que o PT. Se o Lula tivesse, no dia lá da mudança partidária, da janela partidária, ele tivesse mudado, saído do PT e ido para o PSD do Kassab, provavelmente ele batia 50% da preferência, porque o antipetismo também é muito forte na sociedade brasileira. E o que eu noto é que a campanha do Lula não percebe isso, não percebe, e insiste em colocar as bandeiras do PT à frente, como se o resultado eleitoral fosse um endosso às bandeiras do PT, quando, na verdade, é um endosso ao Lula, e é o Lula que teoricamente, seria capaz de congregar, de unir, de ampliar as bases de diálogo da sociedade e não fazer um governo de retrocesso, vamos dizer, de limitação ideológica ou de limitação partidária. Então, isso faz com que a campanha ainda esteja em aberto, surpresas podem acontecer. E também existe o fato, o tempo permite que aconteçam coisas, né? E o acaso sempre acontece nas campanhas. E o acaso acontece tanto para reforçar as tendências, quanto para desmoralizar as tendências. O acaso da facada no Bolsonaro reforçou uma tendência. Muita gente diz, o Bolsonaro ganhou por causa da facada. Não foi isso. O Bolsonaro ia ganhar. Ele estava na trajetória de ganhar. Podia acontecer alguma coisa, um outro acaso que tirasse, que mudasse essa tendência. Mas o acaso que aconteceu, que foi a facada, terminou reforçando a tendência de vitória do Bolsonaro. Então, existe tempo para acontecer
coisas, existe o acaso e existe também um fato diferente da eleição de 2018. Em 2018, a narrativa da Lava Jato ela pulverizou o centro político, ela vaporizou o centro político. Não havia possibilidade de se votar em PSDB, de se votar em MDB. Todo mundo que estava atingido pela Lava Jato ficou completamente inviabilizado de ser candidato. Sobrou o Bolsonaro de um lado e o PT do outro. O PT muito menos preocupado com a Lava Jato, mas muito mais preocupado com a sobrevivência das suas bandeiras, né, da perda do poder. Quer dizer, então, era uma luta de sobrevivência que o PT travava em 2018. Isso eliminou algum espaço alternativo. Hoje, quando nós olhamos as pesquisas, por mais que a polarização esteja muito acentuada, existe ainda um pequeno grupo de eleitores que ainda é indeciso, existe um pequeno grupo de eleitores que abriga em outras candidaturas e que, se aparecesse alguém com um discurso menos raivoso, menos belicoso, poderá, eventualmente, romper a barreira dos 10%, 12%, tirando votos do próprio Ciro, tirando votos do Lula, capturando os votos do Dória, e, de repente, aparecer lá com 10%, 12%. Se isso acontece, é quase como prova de vestibular. O candidato passou a primeira prova, entrou nos 2 dígitos. Se entrar nos 2 dígitos, começa a ser levado a sério como alternativa. Então, eu diria que existe a possibilidade de alguma novidade nesse campo, ainda que a polarização seja dada. E quem vai decidir a eleição é a rejeição. Quem for o mais rejeitado vai perder. Quer dizer, pelo que eu estou entendendo, você acha que existe ainda alguma chance, uma chance significativa de você ter um terceiro candidato para entrar nessa polarização entre o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula? Quer dizer, a sua avaliação é que existe ainda alguma chance de que isso aconteça, apesar de toda essa dificuldade aí que aparece aí na terceira via, que é um termo ruim de usar, mas não importa, é o que está sendo utilizado. Você acha que realmente ainda tem chance de aparecer alguém que seja capaz de polarizar, de angariar votos descontentes com os 2 lados da polarização? Olha, eu faço uma analogia com a UTI, né? O paciente terceira via está lá, moribundo, né? Estão querendo chamar o padre para dar extrema-unção, mas aí o médico diz, olha, ainda tem um sinal vital aqui que está funcionando, esse outro aqui não está tão ruim. Existe a possibilidade de esse remédio antibiótico fazer algum efeito. Então, é uma situação muito ruim, muito delicada, até porque a própria terceira via, ou os componentes da terceira via, se comportaram muito mal nesse processo. Fizeram o bacana de uma prévias no PSDB, mas a prévia não funcionou, deu aquele mico do aplicativo. Depois ganhou o Dória e ninguém gostou porque o Dória ganhou. Aí passaram sistematicamente a sabotar a candidatura do Dória. Aí o Dória adiante disse que não vai ser candidato. E aí volta atrás. Quer dizer, então, isso tudo gera um ruído, um noticiário tão ruim para o entendimento e que dificulta a situação. O segundo ponto também é que, claramente, Zé Márcio, é que todo mundo, os grandes partidos, estão interessados no seu market share dentro do Congresso Nacional. Então, a presidência é um bônus a mais, como diria um corretor de imóveis, é um plus a mais. O que o cara quer é ter 50, 40, 60 deputados dentro do Congresso, porque ele vai ser importante num debate. E ainda mais que, com o fim das coligações proporcionais, o número de partidos vai diminuir. Então, quem tiver 50 votos já está na primeira divisão do poder no Brasil no ano que vem. E seja quem for o presidente, não há nenhuma hipótese do presidente se eleger com maioria. Quer dizer, pode até acontecer, porque na política é a arte do impossível, acontece até o impossível. Mas é improvável altamente improvável, quase impossível, que o presidente, seja ele Bolsonaro, seja o Lula, eleito, tenha uma maioria de cara. Ele vai ter que construir uma maioria com outros partidos. E, basicamente, eu vejo que a centro-direita deve prevalecer,
né, como o maior bloco de votos, aí, acima de 150, 160 votos na Câmara. Depois vem um bloco de esquerda, mas aí tem que juntar tudo, PDT, PT, PSB, e ainda um terceiro bloco também com mais de 100 deputados, que seriam os independentes, aí, ligados a PSD, MDB, PSDB, o Cidadania, enfim. Então, esse é um quadro que os partidos estão olhando e eles sabem que essa é a principal batalha. Isso também atrapalhou a terceira via, porque eles estão mais preocupados em organizar palanques estaduais que alavanquem as suas bancadas do que propriamente uma campanha presidencial, se não houver um nome em conteste. Como não apareceu um nome em conteste, assim, um nome ganhador, um nome com chances de ganhar, por exemplo, vamos imaginar, se o Moro tivesse decolado, ele decolou, chegou a 12%, 13%, se ele tivesse ficado em 12%, 13%, chegando a 15%, 16%, ia haver um movimento natural desses partidos, ou de alguns desses partidos, em torno da candidatura dele. Como isso não aconteceu, e o Ciro Gomes não tem a capacidade de atrair esses candidatos, e também há esses partidos, e também há uma desconfiança do desempenho do Ciro, já que ele lá no Ceará ele tem 15% da preferência como candidato a presidente, enfim, então ele não empolga como possibilidade dessa terceira via, salvo, claro, que se nos próximos meses, né, o Ciro descolar, for para 15%, 16%, ele entra no jogo de novo. Então, essa é a situação. Agora, o nome é a Simone Tebet. Por quê? Porque a Simone Tebet tem um desconhecimento elevadíssimo, ou seja, a imagem dela é limpa, no sentido das pessoas não a conhecem. Quando ela é exibida na escola, ela se sai bem, ela é mulher, o eleitorado feminino é muito importante, e existe um espaço de pessoas que não estão agradadas com a polarização, com esse quadro de conflito, com esse revanchismo, com esse não debate, ou seja, uma lacração eleitoral o tempo todo contra a reforma, contra o judiciário, contra alguém, contra acolá, contra isso, contra aquilo. Então, há uma parte do eleitorado que está cansado com relação a esse tema. Então, eu diria, é muito difícil, paciente na UTI, Zé Márcio, mas em política tudo é possível. Mas, quer dizer, o problema da Simone talvez seja o fato de que ela vem de uma região relativamente pequena, né, com poucos eleitores, que é o Centro-Oeste, tá certo? E, como você disse, é pouco conhecida, tem pouco tempo para se tornar conhecida. Eu acho que esse é um ponto importante. Agora, deixa eu voltar na questão da campanha, quer dizer, na última pesquisa Genial Quest apareceu um tema que me colocou uma pulga atrás da orelha. Lá em 2018, a questão dos valores foi bastante importante para definir o resultado da eleição, pelo menos na minha avaliação. Você teve a questão da economia e a questão dos valores, foram os dois temas que dominaram a campanha eleitoral. Agora, por enquanto, tá certo, essa questão dos valores não tem sido tão importante na campanha eleitoral, por enquanto, pelo menos na minha avaliação, enquanto que a economia parece que realmente está sendo o grande tema, principalmente inflação, como deveria ser mesmo. Com inflação alta, realmente, a inflação domina as campanhas eleitorais em todo lugar do mundo. Porém, na última pesquisa Genial Quest, tá certo, tem uma pergunta sobre o aborto, para o eleitor. A pergunta é: se você sabia que o ex-presidente Lula apoia o aborto, deu uma declaração apoiando o aborto, e 60% dos entrevistados disseram que não sabiam, tinham acabado de saber naquele momento. E tem uma segunda pergunta que é o seguinte: o seu voto afetaria o seu voto se você soubesse que o candidato é favorável ao aborto? E 50% dos eleitores disseram que diminuiria a probabilidade de votar naquele candidato.
A minha pergunta é o seguinte: você acha que isso é simplesmente um detalhe que não vai ser importante mesmo, que essa questão dos valores não vai ser importante na campanha eleitoral, que a questão da inflação vai dominar completamente, vai ser o único tema importante, ou isso aí é uma espécie de um canário na mina, né? Quer dizer, é um primeiro sintoma de que essa questão dos valores, se for bem explorado, pode voltar a ser um fator importante em conjunto com a questão econômica? Bom, a inflação, ela, como fator eleitoral, ela foi muito mais importante no passado do que ela é hoje, né? Até porque ela era muito maior, ela era recorrente, era a bandeira eleitoral, houve o fracasso dos planos econômicos lá atrás, estou falando há 30, 40 anos atrás. Hoje em dia, a inflação é realmente um tema, a economia é um tema importante, desemprego, inflação, a saída da pandemia é um tema importante. Agora, existem outros temas importantes. A própria corrupção, que não entra na lista hoje dos top 3, mas está ali entre os top 5. E se ela é levantada, ela vai causar dano. Tanto a questão da rachadinha pode causar dano ao presidente, quanto a questão do Lava Jato pode causar dano ao Lula. A questão do aborto, ela se insere dentro de uma porção muito significativa do eleitorado brasileiro, que é conservador. E é conservador com relação a esses temas, é ligado também e não somente aos evangélicos. Enfim, então, ela é uma questão que pode sim ser explorada. Eu lembro que um tema pontual e aparentemente não tão relevante destruiu, no momento, a campanha da Marina, que foi a questão da autonomia do Banco Central. Quando ela defendeu a autonomia do Banco Central e o PT fez uma propaganda muito interessante que mostrava lá os ricos se divertindo. Tirando a comida do prato dos pobres. Dos pobres, então, e aquilo ali causou um choque e a Marina perde sustentação naquele momento, fragilizando a sua campanha. Então, o aborto é um tema, sim, que tem condições de causar dano, até porque alguns temas da agenda conservadora são populares no Brasil. E a prova disso é o desempenho do Bolsonaro. Durante o primeiro semestre, o início do primeiro semestre, ninguém dava um tostão furado pela possibilidade do Bolsonaro se reeleger. Porque diziam, não, ele tem 20% de aprovação. Mas ele não tinha 20% de aprovação. Ele tinha 20% de ótimo e bom e 20% de regular. Regular é igual simpatia, é quase amor. Quer dizer, o sujeito que avalia o outro de forma regular, ele tem que gostar muito do outro lado para não votar no regular. Ou, pelo menos, esse regular divide. Então, ele tinha potencial de crescimento. E ele tem potencial de crescimento em cima dessas bandeiras. A bandeira das armas, que é uma bandeira importante. É bom lembrar que no plebiscito, lá atrás, quando o mundo todo politicamente correto, os atores globais, era a propaganda linda, todas as grandes corporações financiaram a campanha pelo desarmamento, e do outro lado uma campanha tosca, liderada por um povo esquisito, a população votou pela manutenção da venda das armas. E aí o mundo politicamente correto se surpreendeu. E as pesquisas até enganaram, porque elas davam a vitória do desarmamento. Então, essas agendas conservadoras elas são importantes no Brasil. E há um certo desprezo a essas agendas. Se confunde a rejeição ou o apoio a agendas progressivas a você desqualificar ou desprezar a importância daqueles que apoiam essas agendas. Então, isso é mal filtrado para a sociedade brasileira. Agora, o fato é que aborto, armas, ordem, lei, ordem, são temas importantes para uma parcela muito relevante da população brasileira e que serão exploradas pontualmente na campanha.
Agora, Murilo, existem entre alguns bolsonaristas, pelo menos alguns que eu conheço, tá certo, um certo mal-estar com o fato de que o presidente Bolsonaro consegue mobilizar bastante uma parte, quer dizer, da população, que é o seu eleitorado, obviamente, enquanto que o ex-presidente Lula mal consegue colocar 200, 300 pessoas numa manifestação de 1º de maio. Como é que você explica isso? Olha, acontece que o apoio ao Bolsonaro é mobilizado e o desprezo ao Bolsonaro é desmobilizado. E a esquerda perdeu, a esquerda, que eu digo, o universo político partidário do PT, perdeu a capacidade de mobilização nas ruas. Perdeu tanto pela narrativa, porque muitos daqueles que iam eram motivados ideologicamente e viram, parte deles, o que aconteceu com o partido. Né? E eu faço um paralelo, quando houve o mensalão teve um efeito dramático na esquerda do Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul levava muito a sério a sua adesão ideológica ao partido. Então, quando descobre o mensalão, há uma imensa decepção com o partido. Dizer, poxa, vocês então estão fazendo aquilo que vocês condenaram a vida inteira, comprando apoio político no Congresso. Isso desmobiliza a força histórica que a esquerda tinha no Rio Grande do Sul, fragiliza. Tanto é que há um período de vitórias. Aliás, o PT não elege governador lá desde então. Desde então, ele não elege mais governadores. Então, o fato é que o PT perde esse universo, perde uma narrativa importante com a Lava Jato e perde também o aparelho sindical, que era a grande força de mobilização. Porque você sabe, Zé Márcio, que o PT foi organizado, o blueprint do PT foram os sindicatos, ele foi acoplado à estrutura sindical existente no Brasil. Por isso que o PT é verdadeiramente um partido nacional, porque sindicatos no Brasil inteiro terminaram servindo de aparelhos de organização do PT. E esses aparelhos eram financiados, sobretudo, pelo imposto sindical. Quando esse imposto sindical deixa de existir, a capacidade de mobilização, de uso dessa máquina, ela diminui significativamente. Muitas campanhas de parlamentares do PT eram bancadas pelos sindicatos. Por isso que tinham candidatos que eram presidentes dos sindicatos bancários, dos sindicatos eletricitários, dos metalúrgicos, porque isso trazia não só o eleitor ligado ao sindicato, mas também a máquina que o sindicato tinha e basicamente com recursos provenientes do imposto sindical. Você bem sabe que quando acaba o imposto sindical, essas estruturas partidárias têm que demitir gente, né? Encolhem, perdem condições, não podem mais fazer aqueles comícios, showmícios que tinham em 1º de maio com os artistas, né? Eram gigantescas manifestações. Sorteava carro. Então, isso tudo acabou. Por isso, até que há essa pressão grande dos aliados do Lula de revogar a reforma trabalhista. Mas o que, no fundo, eles querem mesmo é voltar ao imposto sindical, porque é uma forma de financiar essa junção política sindical que existia no Brasil. Esse é um ponto também. E isso gera uma certa desconfiança nas pesquisas. As pessoas dizem, poxa, se o Lula não consegue mobilizar as pessoas, se o Lula não pode andar pela rua, se o Lula não pode entrar no avião, porque tem um medo de ser vaiado, da agressão. O que significa isso? Né? Realmente uma questão que a gente tem que refletir. Eu acho que o Lula se beneficia muito do recall dos bons tempos. E no ambiente de polarização é igual aquela disputa lá de Parintins, do boi garantido, com o outro, que eu esqueci o nome, tomara que eu lembre adiante. Fica a cidade dividida entre dois, e você tem que tomar uma posição. Né? Então, você não gosta do Bolsonaro, você é Lula. Você não gosta do Lula, você é Bolsonaro. Então, ele talvez se beneficie um pouco disso. Eu vi, por exemplo, o Bolsonaro no jogo Botafogo e Flamengo. O Botafogo teve um desempenho extraordinário, na frente de 55 mil flamenguistas, e ganhou o jogo. O Bolsonaro estava lá, e
nenhum momento ele foi vaiado ou hostilizado, ele estava ali. Tá? E as pessoas sabiam, não foi anunciado. Claro, se tivesse anunciado, ia ser vaiado, porque, como se sabe, dizia, acho que era Nelson Rodrigues, o brasileiro vai até um minuto de silêncio. Né? É verdade. Não, realmente é uma situação curiosa, porque o Bolsonaro consegue mobilizar, tá certo? Ele consegue colocar, é muito impressionante, ele consegue colocar centenas de milhares de pessoas na rua simplesmente com uma convocação nas redes sociais, enquanto que o ex-presidente Lula, o PT, não consegue mais. Agora, ô Murilo, assim, para acabar aqui a nossa conversa, a gente está chegando aqui no meu limite, Sim. você realmente acha que o ex-presidente Lula tem falado que vai acabar com a reforma trabalhista, que vai acabar com o teto do gasto, que vai desprivatizar a Eletrobras? Qual é a sua avaliação? Você acha que ele realmente vai tentar entrar por esse caminho de retrocesso? Olha, eu acho que o Lula deste ano ele é diferente do Lula de 98 e é diferente do Lula de 2002. Mas o Lula ele é um homem pragmático e ele também sabe que cometeu erros, né, quando ele escolhe a Dilma, né, e como ele vê a Dilma adotando políticas que praticamente destruíram o legado dele, né, e colocaram, vamos dizer assim, o PT numa situação muito difícil. Então, eu vejo que ele tenta administrar um conflito grande que existe por trás entre os dogmáticos e os pragmáticos. E os dogmáticos tentam impor uma agenda e avançam com estudos, com propostas, vazam iniciativas e até turbinam o discurso dele. E ele, talvez, tendo preocupado com o movimento que ele trouxe, que ele fez de trazer o Alckmin para dentro da campanha, ele compensa esse movimento para o público interno com declarações desse tipo. Agora, o Lula sabe que a situação do presidente da República, como eu disse, é muito diferente. Ele não terá condições de montar uma maioria em torno de uma agenda, vamos dizer assim, petista, né? Essa agenda vai ser submetida a uma negociação política com vários atores que representam vários interesses. Nós não podemos desprezar o poder da bancada rural, que continuará forte, da bancada evangélica, e desses independentes que vão vir aí também. Então, a possibilidade vamos dizer, desse retrocesso, ela é um pouco limitada. E o Lula também, ele vai olhar o ambiente. Se o discurso dele causa muito dano ao mercado, aos juros, ao câmbio, à bolsa, ao fluxo de investimentos, ameaça esses investimentos, 800 bilhões que nós temos pela frente de investimentos em concessões, ele sabe disso, ele sabe que ele precisa disso. O crescimento do Brasil está contratado já em cima desses investimentos. Né? Se a gente lembrar, como disse o Paulo Guedes ontem no nosso debate, que o orçamento do Ministério da Infraestrutura é 11 bi, 9 bi, o que está vindo é 800 bilhões de investimentos. Só em saneamento foi 50 bilhões, quer dizer, 5 vezes o orçamento da infraestrutura. 50 bilhões na SEDAI. Na SEDAI. Quer dizer, 50 bilhões no Rio de Janeiro. O Lula tem gente capaz e pragmática, um Jacques Wagner, por exemplo, já ser presidente. O Lula, olha só, nós temos 800 bilhões de investimentos contratados que o Bolsonaro está deixando aqui. Nós não podemos ameaçar isso, porque isso é o crescimento da gente. Isso vai trazer financiamento nos nossos programas sociais. É isso que nós temos que fazer. Então, eu acho que esse antirreformismo do Lula vai ser mediado pela circunstância do país e pela necessidade política. E, por fim, para não me alongar muito, é o fato que o Brasil hoje é uma sociedade multipolar, Márcio. Nós que viemos de longe, a gente sabe que, sei lá, 40 anos atrás, 50 anos atrás, existiam poucos players políticos fortes e com capacidade de intervenção no universo político. E hoje, o que se nota é uma articulação da sociedade muito maior. Eu vejo, por exemplo, o debate do REIQ, agora, o Regime Especial da Indústria Química, envolve muitos setores e que se aliam com
com a esquerda, com o centro, com a direita, com os governadores, em torno de um debate numa política. A própria lei de saneamento foi a mesma coisa, cabotagem, BR do Mar, cabotagem, marco ferroviário, lei do gás, lei de falências, lei de telecomunicações. Então, o Brasil hoje tem uma multipolaridade de poder muito importante, e isso impede que qualquer grande tendência ideológica assuma o controle do país. Quer dizer, o Brasil nunca vai virar uma Venezuela, porque esses multipolares, esses multipolos de poder que existem no Brasil não vão deixar. Né? O Brasil nunca vai ter um golpe militar, por exemplo, porque até os próprios militares não querem, mas a sociedade, com a sua diversidade de forças, ela também não quer. Então, nós vivemos realmente uma poliarquia, a construção de uma poliarquia, que é aquilo que o Robert Dahl dizia. Ok, Murilo, muito obrigado. Foi um prazer enorme ter você aqui. Excelente conversa. Vamos fazer outras, certamente. Vamos sim. Certo? Então, acho que foi muito bom. Muito obrigado. Um abraço. Um grande abraço a todos.